Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 17 de março e o Câmara Repórter de hoje começa agora falando sobre o papel do bibliotecário. A necessidade desse profissional nas bibliotecas do município foi debatida em uma audiência pública promovida pela Comissão Parlamentar de Educação. De acordo com uma lei federal sancionada em 2010, todas as escolas públicas ou privadas do país precisam dispor de bibliotecas com a presença de bibliotecários. A importância desses profissionais na expansão da leitura foi discutida em audiência pública presidida pela vereadora Eleika Bezerra, da Comissão de Educação. Não é preciso que, em princípio, cada biblioteca tenha um bibliotecário exclusivo. Pode-se partir para a ideia dos polos, no caso biblioteca escolar, que nós estamos tratando mais especificamente. Criar determinados polos e naquele polo haveria a cobertura de um profissional. A representante da Secretaria Municipal de Educação explicou a diferença entre biblioteca escolar, que precisa elaborar um plano de leitura como parte integrante da programação das escolas, para a biblioteca comunitária. A biblioteca comunitária, como toda biblioteca, ela tem espaço para pesquisa, para leitura literária e para outras atividades. A biblioteca escolar também, só que o diferencial é que a biblioteca escolar tem que ter um trabalho pedagógico. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado defende a implementação da carreira do bibliotecário, que não pode ser ocupada por professores readaptados. Como opção, esses profissionais que saíram da sala de aula podem ocupar o cargo de mediador de leitura. Nós temos duas coisas a aqui estabelecer a diferença. Uma é em relação ao fato do professor ser mediador de leitura. O mediador de leitura, ele convive perfeitamente com o bibliotecário. A outra é o professor estar assumindo essa função de bibliotecário, que não é dele. O governo do estado realizou ano passado um processo licitatório para a contratação de 31 bibliotecários que aguardam a conclusão do trâmite burocrático para assumir o cargo. Em julho de 2016 foi aberto um processo licitatório para a contratação de 31 bibliotecários que atenderão as 604 escolas da rede estadual de ensino. E aí esses bibliotecários irão atender a polos de escolas, né, e assessorando o mediador de leitura que está lá na biblioteca. Para o presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, o número de profissionais é insuficiente para se dividir entre 604 bibliotecas. Estamos já em fase de negociação com o governo do estado, onde já deu uma contraproposta da contratação de 31 profissionais. Esse número ainda é um pouco insuficiente em relação à quantidade de escolas. Ao total são 604 escolas para 31 bibliotecários. Mas já é um pontapé inicial para que as coisas tendem a melhorar. Existe uma metodologia, né, que é interessante até a gente relembrar aqui, chamado INAF, Indicador Nacional da Alfabetização Funcional, que criou 4 níveis de alfabetização para a população, e dentre esses 4 níveis, para não me prolongar muito, mas o nível ideal seria aquele nível em que as pessoas conseguem ler e interpretar devidamente o que lê. E, infelizmente, o Brasil está com 30%. Então, se essa população não sabe ler e interpretar devidamente, então nós podemos chegar a uma conclusão. Essa população é facilmente manipulável. E na última sessão ordinária desta semana, os vereadores derrubaram o veto do Executivo a um projeto de lei que busca ampliar a proteção da mulher vítima de violência doméstica. Veja como foi a discussão. As discussões na sessão ordinária desta quinta-feira se concentraram na derrubada do veto do prefeito ao projeto de lei da vereadora Júlia Arruda, que cria a Patrulha Maria da Penha em Natal. Hoje a Câmara Municipal teve a oportunidade de rever um grande equívoco que eu considero, que foi o veto do Poder Executivo ao projeto que cria a Patrulha Maria da Penha. Aqui em Natal houve realmente um retrocesso com esse veto, mas ainda em tempo a Câmara conseguiu rever esse equívoco e agora derrubado o veto, esperamos que seja promulgado.
Na tribuna, a vereadora defendeu como este projeto deve atuar para salvar mulheres vítimas de violência na cidade. A princípio será capacitado a Guarda Municipal, juntamente com o Ministério Público, que já se dispôs a fazer esse acompanhamento, esse tratamento para o acolhimento humanizado, aquelas mulheres que já foram vítimas da violência física ou psicológica e muitas vezes morrem com as medidas protetivas nas mãos porque não têm os seus direitos guardados. Os 16 vereadores presentes, incluindo todos da bancada governista, entenderam que Natal precisa da implantação deste projeto e votaram pela derrubada do veto. A matéria será promulgada pelo Legislativo e deve ser sancionada pelo Executivo. Durante a sessão, as vereadoras Natália Bonavides e Nina Souza recolheram assinaturas dos demais vereadores no intuito de encaminhar ao Congresso Nacional uma moção de repúdio à reforma da Previdência. Essa moção vai ser muito importante, um gesto muito simbólico da Câmara Municipal de Natal de enviar ao Congresso Nacional, aos nossos deputados e deputadas, esse sinal de que é contra a atual proposta de reforma da Previdência. É uma moção, nós estamos enviando esse requerimento ao Congresso Nacional porque entendemos que essa reforma previdenciária ela é maléfica para o povo do Brasil e nesse momento o que nós mais queremos é que a sociedade toda ela pressione a nossa bancada federal. Ao todo, 20 assinaturas foram coletadas. Na mesma sessão, ainda foi aprovado o projeto de resolução de autoria da vereadora Carla Dixon, que cria a Frente Parlamentar Evangélica. A gente tem como objetivo pegar o segmento evangélico presente na casa e a gente começar a discutir políticas públicas em combate às drogas. É nesse âmbito de políticas públicas que a gente quer trabalhar. E o documento que rege as ações dos vereadores aqui na Câmara Municipal vai passar por uma atualização. Esse trabalho está sendo feito pela nova Comissão de Revisão do Regimento Interno, que se reuniu na manhã de hoje. Os membros da comissão, com a assessoria da Procuradoria da Casa, estão analisando pontualmente os 227 artigos que compõem o regimento interno da Câmara. A ideia é dar agilidade às sessões ordinárias e deixar o documento mais próximo possível da lei orgânica do município. Existem muitas incongruências em relação à lei orgânica do município. Então, ao mesmo tempo que a gente está revisando o regimento interno, tem uma equipe revisando a lei orgânica e deixando procuradores em comum, justamente para deixar as duas cartas magnas que nós temos, aqui no nosso município, falando a mesma coisa. Além dos membros da comissão, outros vereadores podem fazer sugestões de alteração do regimento interno. Todos os vereadores eles serão convocados durante 15 dias. Nós vamos dar um prazo de 15 dias para que eles nos entreguem as sugestões e, a partir daí, a comissão vai avaliar essas sugestões de mudança do regimento e deliberar. A comissão tem até o final do primeiro semestre para apresentar uma minuta das modificações no regimento interno. O documento será apreciado e votado em sessão ordinária. Inicialmente, essa comissão vai se reunir para apreciar todos os 227 artigos do regimento, propondo algumas modificações ou não, e essa modificação vai ser levada ao plenário posteriormente. Na conclusão do trabalho da comissão, haverá uma reunião com todos os vereadores para uma prévia deliberação, e aí a matéria vai ser levada ao plenário. O verão está chegando ao fim e a previsão é de que as chuvas registradas no início do mês se estendam pela próxima estação. Preocupada com os transtornos provocados pela chuva aqui na capital, a vereadora Júlia Arruda tem se reunido com a Secretaria de Obras do município a fim de cobrar ações preventivas. A parlamentar conversou com a repórter Daiane Oliveira sobre as reivindicações apresentadas. As chuvas que têm caído nas últimas semanas foi o que motivou esta reunião da vereadora Júlia Arruda com o secretário da CEMOV. Vereadora, o que resultou dessa reunião? A reunião eu levei uma comitiva de moradores de Lagoa Nova que enfrentam dificuldades, transtornos ao longo dos anos, que foi intensificada após as obras da Copa do Mundo ali no entorno da Mor Gouveia, com a não conclusão da obra de drenagem. Tem 50% feito, ainda falta mais de 50% fazer. E aí o que é que acontece? Hoje o município de Natal tem dívidas com a EIT, com a empresa prestadora de serviços, tem que sanar essa dívida para poder retomar as obras.
mas nós solicitamos e hoje já tivemos a presença do secretário Fred Queiroz com os técnicos da secretaria para evidenciar pontos, né, de bueiros que estão entupidos, que faltam a limpeza, de um paliativo que possa servir nesse momento assim desse anúncio dessas chuvas. Então hoje, com essa chuvinha que deu pela manhã, já foi suficiente para causar alguns transtornos e eu fiquei estarrecida com a situação. Vamos marcar uma sessão popular a próxima semana com a Secretaria de Obras, a Urbana, a Defesa Civil e também os moradores, né, o Conselho Comunitário, para que possam realmente pautar, né, uma pauta bem objetiva para minimizar esses transtornos que a população enfrenta ao longo dos anos. Muito obrigada, vereadora, pelas suas informações. Daiane Oliveira para o Câmara Repórter. Quem nunca ficou impaciente com um buraco no calçamento bem na porta de casa ou na rua em que mora? Pois é, pensando em agilizar esse tipo de reparo, a vereadora Nina Souza deu entrada em um projeto de lei que prevê desconto no IPTU de quem realizar a obra. É a proposta da pavimentação cidadã. Mara Rochelle tem os detalhes dessa iniciativa. O projeto Pavimentação Cidadã tem o objetivo de promover uma parceria entre os munícipes e também o poder público. Para saber mais sobre o assunto, a autora da lei, vereadora Nina Souza. Vereadora, me conta um pouquinho sobre essa lei que já se encontra em tramitação na Câmara. Veja bem, todos nós sabemos que em Natal existe sim uma prática do cidadão. Mora numa rua que não tem pavimentação, não é? E é um cadeirante, ou tem um filho com problema de alergia, ou até mesmo a pessoa da casa tem alguma doença proveniente de problemas respiratórios, cansados de esperar pelo poder público, resolvem fazer o laudo danado do calçamento. Isso traz dois problemas. Primeiro, que o cidadão tem que dispor dos seus recursos para suprir uma demanda que seria o poder público responsável. E segundo, que ao fazer isso, muitas vezes faz sem um acompanhamento técnico necessário. E isso é problemático por quê? Quando vem chuvas, muitas vezes essas ruas elas não estão dentro dos critérios técnicos e a água invade outras residências e ou escoa para outras ruas que não deveriam escoar. Então, o que é que nós queremos com esse projeto? Nós queremos analisar as duas vertentes. Nós queremos que o cidadão, ao necessitar desse serviço com urgência, ele procure o órgão, a Secretaria de Obras, lá em parceria, eles vão conceber o projeto e, sendo aprovado, ele vai executar. Na hora que ele é aprovado, já existe um orçamento. Então, aquele valor que ele empreender naquela obra, ele poderá ter esse valor ressarcido pelo poder público através de um abatimento no seu IPTU. Obrigada, vereadora Nina Souza. Mara Rochelle, para o Câmara Repórter. E o Dia Internacional do Consumidor foi tema da sessão solene realizada na noite da quinta-feira no plenário da Câmara. 5 instituições receberam um certificado pela relevância dos serviços prestados em defesa dos consumidores no município de Natal. Círios Benavides, à frente do PROCON estadual, entende que as conquistas dos consumidores merecem a homenagem da noite. Essa homenagem de hoje é uma homenagem justa porque a luta de todos os envolvidos pela defesa do consumidor é uma luta de proteção, de exercício da cidadania. Representando uma das instituições homenageadas, a coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública relata a atuação do órgão na defesa dos direitos do consumidor. Nós atendemos diretamente o consumidor hipossuficiente, aquele que não tem condições de contratar um advogado particular, e a gente pleiteia os direitos dele junto à Justiça e orienta também juridicamente. O PROCON Municipal e o PROCON da Assembleia Legislativa também tiveram seus trabalhos reconhecidos na pessoa dos seus diretores. Mostra a importância do consumidor dentro da nossa sociedade e o devido valor. Eu me sinto muitíssimo satisfeito de estar aqui para essa sessão solene que comemora o Dia Internacional do Consumidor. Ainda foi homenageado o serviço da Promotoria de Justiça de Defesa do Direito do Consumidor do Ministério Público Estadual. Nós ficamos muito felizes, com esse reconhecimento. É um trabalho difícil, e no dia a dia. E essa semana do consumidor, o Dia do Consumidor, ele precisa ser lembrado. A nossa legislação é uma das mais modernas do mundo. No entanto, na prática, é bem difícil operacionalizar essa defesa do consumidor. A sessão solene em homenagem ao Dia Internacional do Consumidor foi uma proposição do vereador Kleber Fernandes, que já esteve à frente do PROCON Municipal por 2 vezes e agora preside a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Natal. É preciso que
o Poder Legislativo esteja acompanhando permanentemente os anseios dos consumidores e que possa dar a sua contribuição. Dezenas de convidados ligados aos órgãos de defesa do consumidor prestigiaram a solenidade, inclusive o vereador Franklin Capistrano, que reconhece que, apesar dos muitos avanços na área, ainda há muito o que fazer em prol dos consumidores. A defesa do consumidor é uma lei nacional, né? Esta lei está em vigência, o Código de Defesa do Consumidor, e temos que implementar esta lei no município de Natal. Ainda na quinta-noite, o presidente da Câmara Municipal participou de um encontro com diretores e associados da CDL Natal. O vereador Ranieri Barbosa conversou com os empresários durante a Quinta do Lojista. O evento é realizado uma vez por mês pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal para debater assuntos de interesse do setor. Na ocasião, o presidente da Câmara destacou a atuação do Poder Legislativo em temas relacionados à economia de Natal e enfatizou que a Câmara está aberta para receber pleitos dos empresários. A Câmara tem que ter esse diálogo com a classe produtiva, a classe empresarial. É muito importante para o desenvolvimento da cidade de Natal. O presidente da CDL Natal destacou a importância de estabelecer uma aproximação institucional com a Câmara dos Vereadores. Essa aproximação com o presidente e com os demais vereadores é sempre bem-vinda, para que a gente possa discutir mais, ter uma participação maior, né, e interagir nos processos, nos projetos de lei que vão ter interferência no comércio. Durante o encontro, Ranieri Barbosa ainda respondeu às perguntas dos empresários. Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, o evento é importante para que o poder público entenda as demandas do setor que gera impostos. Eu acredito que, de uma maneira geral, é interessante sempre os órgãos públicos, né, as instituições públicas estarem unidas com o setor privado também. Afinal, né, o setor privado é quem paga os impostos para instituições públicas por eles sobreviver. É isso, nós ficamos por aqui. Continue ligado na nossa programação e não deixe de acompanhar outras notícias do Legislativo Municipal no Câmara Repórter, segunda edição, às 7h50 da noite. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.